Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faz quando algo imprevisível acontece? Acabou de acontecer uma coisa comigo. Deixa eu te falar o que foi. Eu acabei de gravar uma live. Gravei a live, durou quase 1 hora. A Gia entrou aqui agora, eu tô até rindo, que eu falei pra ela. E o Instagram simplesmente rejeitou a publicação dessa live porque eu coloquei uma música que, provavelmente por ter direitos autorais e a pessoa aqui inexperiente não sabia disso, colocou a música e a live não quer ser publicada. E aí eu, no primeiro momento, falei, eu não acredito nisso não. Eu gravei o negócio todinho, foi uma live poderosa e não vai ficar gravada. E aí sabe o que veio na minha mente? Foi uma palavra. Uma palavra não, uma frase, né? Vamos corrigir. Você precisa ser imparável. Nada pode parar quando você quer fazer alguma coisa. E principalmente quando ela se liga ao seu propósito. Então, eu já tirei uma lição dessa situação. Eu vou gravar de novo. Não sei se com o mesmo tempo, não sei se falando as mesmas coisas. Lógico que com o mesmo tema, com a mesma temática. Mas eu vou continuar. E eu vou falar aqui sobre o que eu me propus a falar. Que é sobre medo, sobre autossabotagem. E eu quero que você já comece a compartilhar com as pessoas que podem receber essa mensagem. Como já é a segunda live, eu nem espero que tenha muita gente aqui ao vivo comigo, mas eu quero deixar gravada essa mensagem, que na primeira foi um bando de gente que entrou. Nessa segunda, se você tá vendo depois, eu tô gravando ela, é pra você. Talvez porque você precisa ouvir o que eu tenho pra falar agora. E aí, eu vou até desligar aqui os comentários, para que a gente consiga se comunicar, se conectar com a mensagem que vai ser dita, tá bom? Se você quer compartilhar com alguém que vai ouvir, vou falar muito sobre medo, sobre autossabotagem, sobre essas coisas. Fica aqui comigo. Vai ser uma live até mais rapidinho, vou tentar fazer em 30 minutos, mas que eu vou falar profundamente ao seu coração. Deixa eu desconectar aqui os comentários e vamos começar. Só realinhando o que a gente disse ontem na primeira live, se você ainda não viu, vai lá, assiste. Eu falei muito sobre medo, sobre você acessar sua criança interior, curar as coisas e as questões que a sua criança muitas vezes deixou que você hoje não conseguisse ter uma visão clara de futuro. E eu apresentei para vocês esse slide aqui. Esse slide aqui, ele significa o seguinte, se você não me acompanhou ontem. PPF é passado, presente e futuro. E aí eu disse lá para vocês que no seu passado existem as lembranças, sejam lembranças conscientes ou inconscientes, ok? E aí, no seu passado, muitas vezes nós vivemos eventos que chamam eventos de injustiça, eventos de dor, fatos que fogem ao nosso controle, ok? Só que aí o que acontece? A gente continua crescendo, sem habilidades emocionais, a gente continua sem saber como lidar com algumas questões da nossa vida. E aí a gente chega no presente. E é no presente que a gente pratica as nossas ações, né? É no presente que a gente faz a coisa acontecer. Só que a gente chega hoje no presente e a gente olha lá para o futuro. E devido ao fato de ter tido dor lá no nosso passado, na nossa infância, muitas vezes as nossas projeções de futuro se refletem em medo. Então, quantas vezes nós hoje no presente não conseguimos ter uma visão de futuro porque simplesmente não conseguimos dar um significado para aquele evento de injustiça que aconteceu na nossa vida? Então, por exemplo, uma criança que ela foi abusada sexualmente na infância e hoje no presente ela está casada, mas ela não consegue de maneira nenhuma, sabe, ter visão de futuro no quesito tanto de família quanto de ter um bom relacionamento com o marido ou até mesmo de se casar. O medo passa a dominar o coração dela. Então, ela acaba perdendo o sentido no futuro. Mas se você lá no seu passado teve uma boa infância, tem memórias de esperança, sejam conscientes ou inconscientes, quando você projeta a sua visão de futuro, faz sentido o seu futuro. Você consegue ter uma visão clara sobre isso. Então, só para a gente alinhar e reconectar na questão da primeira live, essa segunda live é justamente para que a gente consiga enfatizar em alguns desses pontos que foram ditos ontem. E eu quero focar nesse momento no medo.
Porque o medo é um limitador de destino. O medo, quantas vezes o medo nos paralisa e já nos paralisou na vida? Porque a gente olha para a situação, a gente não consegue romper, a gente não consegue avançar, a gente fica paralisado frente às circunstâncias e a gente não sabe nem de onde vem esse medo muitas vezes, porque a maioria dos nossos medos são medos inconscientes. E lembra que eu disse ontem dos 3 tipos? O primeiro medo é o medo emocional, é o medo que às vezes a gente aprendeu na vida, né? Existe o segundo medo, que é o medo importante, que hoje eu vou dar um novo nome para ele, que é a prudência. É a prudência que faz com que você não caminhe na beira de um precipício, que você não ande sozinho na rua à noite. É a prudência que faz com que você se resguarde de muitas situações que poderiam te causar dano. E existe o terceiro medo, que é o medo espiritual, e que é um medo que não tem explicação. Você simplesmente sente, não sabe nem de onde vem, não consegue entender por que você está com esse pânico, e aí gera as ansiedades, os pânicos, tanto o medo emocional quanto espiritual geram todos esses sintomas terríveis e que precisam ser tratados de forma eficiente. E aí, quando eu consigo perceber que eu não estou avançando, existe algo no meu passado que precisa ser desenvolvido, ok? E aí, vou passar aqui mais um slide e vou mostrar para vocês. Tem como nós controlarmos os fatos que nos acontecem na vida? Exemplo, tem como a gente controlar que a gente vai se relacionar e nada de ruim vai acontecer, não vamos ser traídos, não vamos ser decepcionados? Ou que a gente vai abrir uma empresa e vamos falir? Ou que a gente vai comprar um carro mais potente e nada vai nos acontecer? Não tem como, a vida ela é algo que deve ser vivido de alguma forma, é claro que com consciência, porém a gente não consegue controlar tudo que nos acontece. Muitas vezes nós passamos por situações de perigo ou vivemos coisas que não podemos garantir nada, como o exemplo que eu dei, questão do relacionamento sem traição, sem danos. Só que acontece que a gente é ensinado muitas vezes em algumas coisas que fazem com que a gente se paralise. Como que? Vamos colocar a questão da traição. Na traição, a Mariazinha tem a mãe, e a mãe dela a vida inteira falou pra ela assim: Maria, seguinte, homem não presta, tá? Esse negócio de você ficar colocando a sua vida na mão de homem, isso daí não dá em nada, porque não sei o que, parará, parará. Existem homens que não prestam, gente? Existe. Muitos homens não têm habilidades emocionais. Mas nenhum homem presta? Aqui está o problema. A Maria acreditou em uma mentira. Nenhum homem presta. Aí a Maria começa a se relacionar na vida dela, ela começa a ter relacionamento que ela está apaixonada. E de repente, aquele namorado dela, ele começa a querer casar com ela. Quando a Maria começa a visualizar a vida dela casada, ela lembra da mentira que ela acreditou. Isso é inconsciente, tá, gente? Homem não presta, eu vou ser infeliz, eu não tenho que colocar minha vida na mão de homem nenhum, não. Então ela se paralisa. E de repente ela fala assim: ai, não sei, não consigo mais gostar dele, perdi a paixão, enfim, ou então ela começa a criar um monte de coisa na cabeça dela, e ela começa a se imaginar já sendo traída, ela fica ciumenta, ela vive focada no medo. E o medo faz com que, e o medo a impede de ser feliz, ela fica paralisada. Agora, digamos que aqui seria a Marta. A Marta foi ensinada pela mãe dela que os homens, até tem homens que não prestam às vezes. Existem muitas pessoas que podem machucá-la, podem feri-la. Porém, a gente nunca pode generalizar a situação. Então, ela acreditou numa verdade. Ela sabe muito bem que, realmente, existem pessoas que vão nos machucar e nos ferir. E aí, o que a Marta passa a viver? Ela passa a agir com prudência na vida dela. Então, ela vai começar a procurar alguém que se alinhe ao propósito dela, alguém que siga princípios os mesmos que o dela, alguém que tenha valores como os dela. Então, ela faz planos acerca das incertezas da vida, que é a questão do seu marido ser fiel, dela a vida toda conseguir viver uma vida que ela não vai ter que ficar o tempo inteiro desconfiada
com medo, com incertezas. Vamos dar outro exemplo aqui. Você de repente nasceu, você é louco para empreender. Você sente que isso daí é uma coisa que motiva você profundamente. Só que aí você foi criado no lar em que as pessoas diziam assim para você: tem que fazer concurso público, esse negócio de ficar arriscando. Não, isso daí não é nada bom não, você precisa de segurança. Mulher, homem, precisa de segurança. E aí você começa a olhar para o empreendedorismo. Você acreditou em uma mentira, que só tem um caminho, concurso público. E você olha para o empreendedorismo na sua visão que você tem, e toda vez que você tenta começar alguma coisa, você fica com medo, porque você acreditou em uma mentira, que não tem como você ter um bom dinheiro, não tem como viver na incerteza, você precisa de segurança. E aí o que você faz? Você paralisa, você não consegue desenvolver, você não consegue nunca investir em nada, você tem medo. Agora, digamos que os seus pais, eles podem até serem servidores públicos, bem-sucedidos, mas eles sempre deixaram você sonhar. Eles sempre falaram para você: olha, é uma área muito incerta, é perigosa, mas, sabe, se você souber fazer a coisa, você consegue ser muito rico. Como é que vai ser a sua reação frente ao empreendedorismo? Quando você começar a crescer, você vai começar a agir com prudência. E aí você já não vai entrar de cara numa empresa sem saber nada, você vai fazer planos. Olha aqui no gráfico. Quando você até sabe dos perigos de falir, de não dar certo, de não ter segurança, mas você vai agir com prudência. E aí todas as suas ações vão ser planejadas. Você já não vai agir de qualquer forma. Você vai sempre tomar atitudes assertivas frente a tudo que você precisa viver. Então, entender essa dinâmica da nossa mente é muito importante, porque quantas vezes nós nos pegamos paralisados, sem conseguir avançar em nada na vida, simplesmente porque acreditamos um dia que não é possível, acreditamos um dia que homem nenhum presta, que eu não consigo deixar o meu filho viver porque a vida inteira eu fui super protegido e o mundo é muito perigoso. Você vai ficar fazendo isso, arriscando isso, e aí você toda vez pega com medo de agir, você vai ficar se expondo, pra que isso? Isso daí não sei o quê. Quantas vezes nós acreditamos em algumas mentiras? E entenda a palavra que eu tô dizendo, questão de mentira, é que ela não é 100% da verdade, entende? Então tudo que não é 100% verdade, de alguma forma é uma mentira. Nossos medos, eles são, a grande maioria, medos emocionais que são herdados dos nossos pais pra gente e que eles receberam de outras pessoas. Então hoje eu quero que termine em você. Você está adquirindo um conhecimento muito poderoso. E como eu disse lá no início, essa live, ela já foi gravada. Eu já tinha gravado uma live igual a essa, com este tema. Mas deu tudo errado. E eu poderia simplesmente ficar me lamentando, com medo. Por quê? Porque são coisas que são incertas na vida. Se eu estou fazendo uma coisa online, pode a bateria acabar, pode a luz acabar, pode tanta coisa acontecer. Mas eu vou paralisar porque alguém pode me julgar? Ou eu vou ter prudência, me planejar e fazer de acordo com o que eu nasci para fazer? Quantas vezes eu deixei o meu propósito enterradinho, escondidinho, por medo de exposição, porque um dia eu acreditei que eu não tinha nada a oferecer, porque um dia eu acreditei que eu era burra, ou enfim, eu acreditei que eu não podia. E hoje eu quero dizer para você, você pode sim, basta você focar e acreditar na verdade que Deus tem para sua vida. E agora, continuando, a gente falou muito agora sobre o medo. E o medo, ele muitas vezes como eu disse, você aprende através do ambiente que você viveu, das coisas que te aconteceram. Como eu dei o exemplo do ônibus na live 1. Muitas vezes pessoas sofrem acidente todas juntas. Ninguém morre, mas todo mundo sofreu acidente. Algumas pessoas vão sair do acidente de ônibus contando a história para todo mundo. Algumas até rindo, falando de como é que foi, o que sentiu. E tem outras que nunca mais vão andar de ônibus. Por isso, eu digo que a dor é muito subjetiva.
Cada pessoa interpreta as dores que sofre na vida de uma forma. Então a gente nunca pode julgar a dor do outro baseado naquilo que a gente sente. Falar que é frescura, que é isso ou que é aquilo. Dor é dor, injustiça é injustiça. Cada um sente de uma forma. Então a gente nunca pode basear a nossa vida naquilo que a gente acredita dela, porque cada um tem uma visão diferente. E agora eu quero apresentar para vocês uma coisa que, quando eu aprendi, transformou a minha vida. Mudou profundamente a minha maneira de enxergar as coisas que me acontecem. Que se chama ciclo de autossabotagem. O que é isso? Quantas vezes nós sofremos algumas dores na vida, passamos por injustiça, seja... O que é uma injustiça, Mariana? Uma injustiça é tudo aquilo que você, de alguma forma, passa e não tem a capacidade de superar sozinho, ou que de alguma forma você interpreta como uma dor na sua vida. Então, seja uma fala de alguém, seja uma situação que você vivenciou, seja algo que alguém fez com você, seja o abandono, seja coisas que para outras pessoas seriam práticas de acontecer, de superar, mas você interpretou aquilo como injustiça, né? O meu mentor, o Haroldo, ele conta uma história de uma cliente dele que é muito emblemática para conseguir entender essa questão da dor. Ele conta de uma menina que procurou ele para fazer um processo de coaching e ela não conseguia passar na prova de residência de maneira nenhuma. E a menina super inteligente, médica já, mas não conseguia, já era a terceira vez ela não conseguia. E ela começou a compreender que aquilo dali de alguma forma era emocional. E ela foi fazer o processo de coaching. E à medida que a gente vai avançando no processo, é muito poderoso, porque a gente vai fazendo perguntas e vai fazendo a pessoa entender a ela mesma, que é ela que precisa chegar às conclusões. E essa menina que foi fazer essa prova de residência começou a narrar para ele a questão da adolescência dela, na época do vestibular. Ela fala que ela tentou passar em algumas federais por algumas vezes e não conseguiu. Eu acho que na terceira, quarta vez que ela foi fazer uma prova de uma federal, a mãe dela falou assim: não, você não vai tentar mais esse negócio não. A gente tem condição de pagar uma faculdade particular para você, minha filha. Você não precisa fazer esse negócio de federal não. Faz ali a particular, porque vai ser mais rápido, você já tá ficando mais velha, não sei o quê. Pegou ela pela mão e ela fez o vestibular da particular, que é um pouco mais simples, ela passou. Só que o que acontece? Para muitas pessoas que dizem, nossa, quem me dera minha mãe pagasse para mim uma faculdade particular, e principalmente de medicina, que é uma fortuna. Mas veja bem como é a questão da injustiça. O que acontece é que os irmãos dela, os 2 irmãos que ela tinha, ambos tinham passado em federais e cursado medicina, enfim, tinham cursado curso muito bom. E ela não tinha conseguido. Então, no momento em que a mãe dela pega ela pela mão e leva para fazer a matrícula na particular, a mãe dela falou para ela que ela era burra. E ela acreditou nisso. Ou seja, ela interpretou aquilo que a mãe dela fez como um atestado de burrice. Ela internalizou aquilo dali e aquilo começou a paralisar a vida dela. Aquela injustiça começou a bloquear a inteligência dela em fazer a prova. Mesmo que ela soubesse, ela é uma pessoa bem-sucedida, sabe? Já trabalhando na medicina, fluindo, não conseguia passar numa prova que, teoricamente, para ela seria simples. Porque ela bloqueou a mente dela em relação a ela conseguir fazer provas e passar. Porque ela entendeu que ela era boa. Então, por que eu estou te contando essa história? Para que você compreenda que a dor de cada um é a dor de cada um. Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é, como diz a música. Você não pode julgar o que fizeram, sabe, com outras pessoas, porque esse negócio de frescura, não sei o que, não é. A gente precisa só simplesmente ter empatia, compreender e conseguir ter capacidade emocional para curar o outro. E aí eu queria te mostrar sobre o ciclo de autossabotagem. Como é que a gente entra nesse ciclo? Vamos lá. Aqui está o ciclo de autossabotagem. Muitas vezes, na nossa vida, nós vivemos fatos que são considerados por nós como injustiça. Às vezes, o seu chefe foi grosseiro com você e você se magoou profundamente. Às vezes, a sua mãe disse alguma coisa que te feriu profundamente. Às vezes, você foi traída no seu relacionamento ou
você foi traído no seu relacionamento. Tantas coisas podem ser consideradas injustiças, né? E quando a injustiça acontece, uma das coisas que a Bíblia fala é que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por que a palavra fala isso? Porque no momento em que a gente sofre injustiça e não perdoa e não faz nada, a gente entra num ciclo. E esse ciclo se chama de autossabotagem. E ele tem algumas fases que eu vou explicar para vocês agora. Eu vou usar traição porque é um dos mais emblemáticos que tem. Que mais acontece hoje em dia, principalmente porque as pessoas não têm muita capacidade de controle emocional, sabe, maturidade emocional para compreender os momentos e as fases. A primeira fase do ciclo é o seguinte: Maria está aqui com o Joãozinho feliz da vida e João de repente começa a se engraçar com a não sei quem, com a X, e trai a Maria. Maria fica magoadíssima, termina o relacionamento e ela não consegue perdoar o João. Deixa eu explicar uma coisa antes para vocês acerca do perdão. Mariana, mas como é que eu sei que eu perdoei alguém? Perdão é o seguinte: digamos que você está cortando lá alguma coisa e você, corta a sua mão, tá? Você fez uma ferida, essa ferida está aberta. Você vai ao médico, ele dá alguns pontos, tá bom? Coloca o medicamento, enfim. Você acordou no outro dia e vai lá e, curioso, fica tocando nessa ferida, que já está até costurada, mas você toca. O que vai acontecer se no dia seguinte que aconteceu a ferida você tocar? Ela vai sangrar, né? Mas digamos que você levou os pontos e tudo mais, ela começou a cicatrizar. Você deixou o tempo passar, ela cicatrizou. Toda vez que você olhar para aquela cicatriz, você vai saber que ali teve um machucado. Porém, ainda que você toque, que você mexa, não sangra mais. Assim, é para você descobrir se de fato você perdoou alguém. Quando você fala no que te aconteceu, quando você narra a situação, ainda sangra? Ainda dói? Quando você perdoa, não significa que você tem uma amnésia, que você esqueceu o que te fizeram. Não, perdão não é amnésia. Mas o perdão, ele não te machuca mais. Não dói mais como dura a primeira vez, entende? Então, quando você toca ali, novamente naquela situação, você já consegue sentir que passou. Já não te aprisiona mais naquele lugar. Já não sangra mais. Então, voltando ao slide, Maria não conseguiu perdoar o Joãozinho. E aí a Maria entra no que a gente chama de primeira fase do ciclo de autossabotagem. Ela começa a sentir mágoa, ela começa a sentir ódio, raiva, amargura. Mas na primeira fase do ciclo de autossabotagem, ela reclama da traição, ela reclama do evento. Então a Maria está aqui falando assim: você não acredita o que João fez? Ele me traiu, eu não acredito que ele me traiu. Aquele safado me traiu, eu não acredito que ele me traiu, ele me traiu. Ela fala muito sobre a traição, sobre a dor, sobre o evento que aconteceu. Ela tá focada, tá magoada, tá com ódio da situação que aconteceu. E aquele homem, no caso de Maria traindo João, é o João que sente ódio, que quer matar o amante, quer matar todo mundo ao redor. Repara que ele está com ódio cego, ele está reclamando da traição. É o ego dele que está ferido, é o evento. Aí ele não resolve, ou ela não resolve essa traição. Ela entra na segunda fase e entenda que não é um tempo fixo, não é assim rápido com todo mundo. Cada um entende de uma forma e vive isso de uma forma, tá? A segunda fase do ciclo de autossabotagem se chama de ressentimento. O que é o ressentimento? A pessoa passa a não reclamar mais da traição. Ela direciona a reclamação dela a quem a traiu. Então agora a Maria, ela já não está mais falando da traição, ela já está xingando João. João sem vergonha, um safado. Queria que ele morresse, ele nunca mais vai se casar com ninguém, que ele nunca mais tenha filhos, que ele... Sabe quando a pessoa ela entra na fase do ressentimento, ela começa a sentir, toda vez que ela fala o nome da pessoa, ela sente de novo, ressente, tudo de novo. É contra a pessoa, a segunda fase do ciclo de autossabotagem. Só que ela não curou aqui, ela não tratou, ela não resolveu essa questão. Então ela vai passar para a terceira fase do ciclo de autossabotagem,
que se chama o vitimismo. O vitimismo, ela já não reclama da traição apenas, ela já não reclama do João. Ela passou agora a reclamar de tudo e de todos. E aí a frase que ela solta é assim, ó. Homem não presta. Homem não presta. Não, homem é tudo igual. Mulher, vagabundo, tudo vagabundo. Pra quê? Que eu vou pegar todas. Tô nem aí. Esse negócio de ir pra igreja não presta não, pastor, é tudo bandido. Não. Você entende que a pessoa já não reclama mais do evento e nem de quem praticou o evento. Ele passa a reclamar de tudo e de todos. Ele vira uma vítima da situação. Ele generaliza tudo. E aí ela não trata aqui, ela não observa, ela não se atenta que ela está vivendo um ciclo de autossabotagem e ela vai para a quarta fase. E a quarta fase, a gente chama ela de fase do não merecimento. Ela já não reclama mais da traição, ela já não reclama mais do João. E talvez ela nem fale mais que o homem não presta. Simplesmente para ela, perdeu o sentido. E aí ela fala assim, pra que eu vou me relacionar? Não, esse negócio é muito complicado, quero nem saber disso não. Tô muito bem sozinha com meus cachorros. Sabe, perde o sentido? Pra quê? Esse negócio de ficar atrás de mulher, não. Toda vez que a coisa começa a ficar séria, a pessoa pula fora. Porque pra ela não tem mais sentido se relacionar. Ela perdeu o sentido nisso. Então, o ciclo de autossabotagem, ele começa com uma dor, com uma injustiça, com um evento, com uma omissão. E ele vai passando por fases em que, quando você não tem habilidades emocionais para saber tratá-las, você vive uma vida que todas as vezes que te acontecer alguma coisa, você tem como uma blindagem, sabe? Contra aquilo dali para você não sofrer novamente. E aí, durante o curso que eu fiz, o professor ele mostrou uma imagem que diz muito sobre os eventos de injustiça que acontecem na nossa vida. Eu queria compartilhar essa imagem com vocês, para que vocês consigam compreender como a dor é. Vou passar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Aqui somos nós, tá? Essa sementinha que está aqui do lado é a injustiça, é aquilo que nos acontece. E repara que não está dentro de você a dor, a injustiça. As coisas acontecem com você do lado de fora ainda. Aí você está vivendo a sua vida linda e perfeita, você está se relacionando, de repente, semente, traição, plantada no seu coração, na sua mente. Essa semente, quando você não consegue blindar aqui, perdoar, entender o que te aconteceu, não generalizar, enfim, ela não entra. Mas quando ela entra, ela começa a criar raiz, que é a chamada raiz de amargura. Essa daqui é a primeira fase do ciclo de autossabotagem. É a fase em que você começa a sentir muita raiva, muita mágoa. Você está naquele momento em que você tem ódio do que te fizeram. Você está começando a enraizar no seu coração. Só que você não cuida disso e essa semente ela começa a florescer e começa a criar caule. E o caule seria o ressentimento. Esse ressentimento voltado à pessoa, a quem te feriu, e você só consegue falar mal, você tem raiva, aquilo te enjoa o estômago. De alguma forma aquilo dali te causam sensações horríveis e você não resolve. Esse caule continua crescendo e floresce. E é quando a gente entra no vitimismo. E aí o vitimismo é justamente aquela fase em que você passa a reclamar de tudo e de todos. Homem não presta, mulher não presta, igreja não presta. Você passa a reclamar sem ter um foco direcionado. Você passa a generalizar situações. Até que você, por não ter habilidades emocionais, às vezes, entenda quando eu falo não ter habilidades emocionais, é não saber que isso acontece com você. Você começa a perder o sentido nas coisas. Então essa flor, ela gera frutos, que é o fruto do não merecimento. E aí você perde o sentido. E aí você já não quer mais casar, você já não quer se relacionar, você já não quer mais ter filhos, você já não quer mais, trabalhar da mesma forma. Você já não faz mais sentido para você ganhar dinheiro com aquilo.
Só que o que acontece é que todo fruto possui uma semente. E que quando você não se livra desse ciclo, você começa a plantar essas sementes novamente em terrenos. E entenda, os terrenos que você planta essa semente é justamente nos seus filhos, na sua família, no seu marido. E muitas vezes você se vê fazendo a mesma coisa que a sua mãe, a mesma coisa, ela fazendo a mesma coisa que a sua avó que a sua bisavó, e você não sabe o que é aquilo. São as pequenas sementes que continuaram a ser plantadas, porque nunca parou. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai acabar em você. Vai acabar em você porque você decidiu curar essas sementes que um dia foi plantada no seu coração e que de alguma forma tem germinado e você tem passado para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Vai acabar em você, porque você decidiu que isso acabasse. Lembra lá no início da live que eu comecei a falar sobre medo? O medo, ele é muito fruto dessas sementes que muitas vezes nos plantaram porque algum fato aconteceu lá no passado de alguém e essa pessoa vem passando de geração em geração essas informações, tal ponto que você daqui a pouco está agindo igual a alguém que te feriu e você nem sabe por quê. E você começa a buscar resgatadores na sua vida para te tirarem daquilo. Mas acontece que quando você não cura a ferida, a dor que te causou, quando você não decide blindar a sua mente contra esses fatos que acontecem, que são muitas vezes inevitáveis, você começa a buscar nas pessoas as características de quem te ofendeu. Isso é inconsciente. Olha, é muito poderoso a gente buscar a nossa cura. A gente identificar os nossos medos, a gente conseguir compreender, sabe, o que nós sentimos. Questionar pensamentos é tão poderoso porque, como eu disse no tema dessa live, tudo começa na mente. Você decide no que você acredita. Você decide como será a sua vida a partir de hoje. É você que decide como a sua história será. A Bíblia fala assim que Deus tem pensamentos, sabe, abundantes para nossas vidas. Só que a gente, muitas vezes, prefere ter razão a ter paz. Quantas vezes a gente escolheu caminhos que não deveria? Ou a gente cobrou do outro uma habilidade que ele não tinha. Como eu disse até numa live anterior, eu falei, por que as pessoas elas traem tanto hoje em dia? Primeiro porque às vezes foi inculcado na cabeça dela que homem precisa ter muita mulher, enfim. Mas eu quero falar das questões emocionais. As pessoas não têm habilidades emocionais para saber lidar com o amor. O amor é quando a paixão, ela dá uma baixada e você começa a ter olhar de verdade para o outro. Você começa a enxergar o outro de uma forma verdadeira, que você antes com a paixão negava ou se cegava, ainda que inconscientemente. Você sempre acreditando que você ia mudar o outro pela sua força, pelas suas palavras, pelo seu jeito lindo de ser. E aí você se casa, e aí vai passando o tempo, a paixão vai dando aquela esfriadinha. Às vezes você está até namorando ainda e já está esfriando a paixão. E aí você começa a pensar, não é pra mim. Aí você começa a procurar aquilo que te falta dentro, que é, às vezes, o amor que o seu pai não te deu. Que é, às vezes, o amor que a sua mãe não te deu, você começa a transferir para sua esposa, transferir para o seu marido. Porque você está viciado em ficar toda hora apaixonado. E aí você esquece de decidir amar. O que é amor e decisão? Apesar da pessoa ter as suas falhas, ter os seus problemas, ter as suas dificuldades, todo mundo entra no casamento com uma bagagem, que é a bagagem da sua criação, da sua casa. E aí dentro dessa bagagem, ela leva para o casamento, ela começa a tirar e colocar no armário quando ela se casa, às vezes. Então você vai ver algumas coisas só depois que você passar a conviver com a pessoa. E amor entra aí. Apesar disso tudo, eu decido estar. Apesar dos dias às vezes estarem muito difíceis, da situação às vezes tá complicada, você está desanimado, você prefere permanecer. Sabe por quê? Porque você já não é mais dominado pelas suas emoções.
A gente tem que parar de caminhar pelo que a gente sente, porque a palavra até diz isso, o coração do homem é enganoso. Eu preciso buscar o que eu tenho para viver nessa terra. Qual é o propósito que eu tenho nisso tudo? E aonde foi que um dia eu acreditei que eu precisava encontrar no outro a minha felicidade? Se você não saiu da fase anterior legítimo, ou seja, se você não se sentiu amado verdadeiramente na sua fase de solteiro, se você busca isso no seu casamento, muito provavelmente você não vai encontrar. Então, na primeira crise, você vai querer desistir. É muito importante a gente sair da nossa fase anterior legítima. Então, se hoje você está com algum problema com a sua mãe, com o seu pai, resolva isso antes de se casar. Peça perdão, perdoe, para que você não comece a buscar no seu marido ou na sua esposa o que você não teve dos seus pais, porque é automático, a gente transfere. A gente transfere para o outro e para o outro. Se você chegou aqui agora, eu quero só fazer aqui um parêntese. Eu já gravei essa live, começou às 8h30. E quando eu fui postar, ela caiu, sumiu, enfim, o Instagram não deixou postar. E aí eu entendi que eu deveria fazer novamente, porque eu decidi que eu sou imparável. Eu não vou me parar por causa dessas coisas, não. Então, deixa eu te dizer isso que eu tenho para falar para você, que tá ardendo no meu coração. Se você tá ouvindo isso, é porque você precisa ouvir isso hoje. É porque Deus tem algo para falar pro seu coração. É porque você chegou na hora da sua cura. É tempo da gente sair desse ciclo que a gente se sabota e a gente planta sementes que a gente um dia foi ferido lá do passado, nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, e vive um ciclo eterno, se sabotando, transferindo medos, ensinando coisas que não deveriam. Tem que parar em você. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, pare de achar culpados, porque a gente às vezes entende isso e a gente vai lá nos nossos pais e fala, culpa sua, viu? Eu não consigo avançar porque você... Eu não quero que você ache culpados, porque enquanto você procurar culpados, você vai punir pessoas inocentes, porque um dia elas também foram feridas. Entendeu o que eu tô dizendo? A autorresponsabilidade é tão poderoso porque faz você entender que a mudança começa em você. A mudança começa em você. E deixa eu te falar uma coisa que eu falei na primeira live, eu quero repetir hoje, porque tá ardendo aqui de novo no meu coração isso. Se você hoje está com dificuldade de acreditar em Deus, se você nunca acreditou, nunca conseguiu, porque querendo ou não, a gente é ensinado isso, seja na adolescência ou seja na nossa infância com os nossos pais. Ou muitas vezes a gente sofreu algum dano nas nossas emoções e isso a gente culpou a Deus. Talvez você esteja transferindo a figura de Deus Pai para o seu pai terreno, porque quando a nossa figura de pai terreno está ferida, muito provavelmente a sua figura de pai eterno não consegue ser saudável. Então você tem dificuldades muitas vezes de fluir em Deus, de acreditar em Deus, porque a sua figura paterna está ferida. É tempo de cura. É tempo de você ressignificar as dores que você viveu. E o que é ressignificar? É dar um novo sentido, é levar o perdão, é conseguir compreender. Existe todo um processo para você ressignificar, mas é necessário que você faça de fato o processo de coach para você conseguir lá na última sessão ressignificar o seu passado, enfim. Mas hoje, já que a gente não está aqui no processo, eu quero falar para você como é que você pode ressignificar. Você vai lá no seu passado, você vai pegar um papel, você vai escrever nesse papel tudo o que você queria falar para a pessoa que te feriu lá no passado. Depois, você vai pegar outro papel e você vai escrever tudo o que você queria ouvir dessa pessoa. E nisso tudo precisa ser muito intencional. Você tem que colocar uma música baixa, você tem que criar um ambiente, você tem que acreditar, respirar fundo e faça isso. Escreva o que você precisa falar no papel, escreva o que você precisa ouvir, queria ouvir dessa pessoa. Escreva como se assim, se eu estou escrevendo a carta, Mariana, me perdoa porque naquele dia eu não sabia que você precisava de mim. Eu fiz isso com você porque um dia fizeram comigo, eu te amo, eu não tinha habilidades emocionais para cuidar de você, ou para não te ferir dessa forma, ou para não falar. Escreva tudo. Terminou? Vai doer muito. Mas tem que doer para não doer nunca mais, sabe?
Essa é a frase que o Márcio, no método Eu ensina, que é muito poderosa e que eu levo na minha vida. Você pegar essa carta, você vai queimar ela. E você vai deixar aquilo sair da sua vida, sabe? E você vai começar a trazer a memória que te dá esperança. E você vai só agradecer. Agradecer pela vida que você tem, agradecer pela oportunidade de começar de novo, agradecer pela liberdade que você adquiriu em fazer isso. Se você fizer, me conta depois. Eu quero saber como foi a sua cura. Eu quero que você receba tudo o que você tem para receber. Pai Nosso fala que seja feita na terra assim como é no céu. Se é para ser feito na terra como é no céu, significa que no céu já está feito. Basta que você peça a Deus para que Ele libere. E eu queria finalizar aqui agradecendo a presença de vocês. Você que ainda vai me assistir, saiba que essa live é feita para você. Está sendo gravada pela segunda vez e eu tenho certeza que a cura chegou na sua vida. Obrigada por estarem aqui comigo e queria dizer para vocês que eu amo a vida de vocês, contem comigo. Eu vou fazer um grupo no Telegram, vou deixar o link na minha bio. Se você quiser participar, é só você entrar nesse grupo. Vai ser um grupo em que eu vou deixar sempre mensagens pro seu coração. E assim, que você sinta-se livre para você viver a cura que você tem para viver nessa terra. Porque a gente não nasceu para ter uma vida, sabe, mais ou menos medíocre. Deus tem uma vida super abundante para sua vida. Paula, amei que você estava aqui comigo. Kelly, que saudade, amor. Carolzinha, tô indo, porque a bateria do meu celular tá acabando. Mas fique com Deus, amo vocês e precisar, manda direct, estou à disposição. Tchau, tchau.